É, Paulinho, tem que manter a máscara mesmo, porque o vírus tá online também, mano. Tá osso. É preguiça de tirar, porque aí eu tenho que tirar o fone de ouvido e aí não rola. Deu certo aí a chamada para vocês aí? Fizeram quem entrou? Deu sim, velho. Eu Sim. sim, tranquilo. Tudo Repetindo certinho, aí, que tudo filé. diz que o Josimar chegou depois. Então o Josimar já tem a chamada aí. Depois vocês me lembram de repetir novamente, tá? Bom, tá todo mundo em paz, todo mundo com saúde. Alguém doente? Não. Graças a Deus, Coronavírus? não. Não, né? Temos o reverendo Silas, né? Ele dá aula para vocês, não? Tá. Tá? Como é que tá? Vocês estão ficando sem aula? Ele tá. A aula dele O... é amanhã, eu acho. Ah, tá. Vocês não tiveram ainda aula dele, né? Não, a aula dele é na quinta-feira, do Silas Gavioli. São duas que nós temos. É. Mas O na quinta representante está passada, sabendo. na semana passada ele deu aula? Eu sim. Deu? Poxa, já não estava muito legal, né? Ele não estava mesmo muito legal, não, mas É, deu aula. Uhum. O cara é bruto. o cara é esforçado. Não, o Silas é gente muito boa. Orar para Deus estar abençoando a vida dele, para ele estar se recuperando aí, né? Está hospitalizado. A última notícia que a gente tem é que ele está hospitalizado no Samaritano e que está com aquele catéter, né? Que diz de oxigênio, né? Acho que deve ser aquele caninho que vai no nariz, não sei. Que não está entubado, né? Mas é um auxiliar para dar um reforço de oxigênio no organismo dele. Vocês têm mais algum motivo de oração para a gente incluir agora? Professor, eu queria que o pessoal orasse pelo estado do Paraná. Esses dias saiu novos decretos, né, pelo governador e assustou, assim, de certa maneira, a região aqui, principalmente onde eu estou, não sei os outros colegas do Paraná também, né, mas aqui em Cianorte, o medo de muitas pessoas e também aqueles amigos próximos que a gente sabe que a doença alcançou eles também, ali na cidade de Granzil, cidade dos meus pais. Está bem complicado, né? Eu tenho até colegas, várias pessoas assim que eu conheço que do crítico. Então que Deus dê graça, né, para esse momento e nos auxilie também a ajudar essas pessoas também, né? Prestando socorro da maneira que se pode, né? Ajudar esses que estão aflitos aí passando por esse momento difícil, né? Eu recebi. Deixa eu só falar uma coisa do Misael. Misael, eu recebi eu pastorei lá em Maringá, né? Então, meu plano de saúde é de lá, da Unimed de lá. Então, eu recebo a informação como se eu estivesse lá. Aí, no e-mail, o pessoal da Unimed dizia assim, sobre os novos decretos do governo do estado, tal, e depois eles diziam assim, olha, fica em casa. É melhor ver você em casa do que você na UTI. Eu falei, pronto, a coisa deve estar feia lá. Eles estão falando que é melhor ficar em Maringá casa diz que na que não tem UTI, mais cara. vagas nas UTIs, Ref. Rapaz. Cascavel, a mesma coisa, não tem mais vaga. O prefeito mandou um vídeo hoje de manhã que tá desesperador mesmo. Ele vai decretar Lockdown. estado de crise, e daí provavelmente já vinha o lockdown, né? Aí já não teve Gente. culto esse fim de semana, tá tudo online, não é para ninguém sair de casa. Misericórdia. Mas alguém ia falar alguma coisa? Professor, eu acho que cortou. Tá. Então, professor, o prefeito de Maringá disse que, isso eu não sei se é fato, né, colocaram num post lá, né, os amigos aí devem saber melhor, mas ele disse que ele nem iria atender pessoas, né, que chegassem, ambulâncias que chegassem de Cianorte, da região, para irem em Maringá, dizendo que, assim, falam da irresponsabilidade de outros lugares, então deveriam se cuidar e tudo mais, né. Então, assim, isso ainda gerou mais caos ainda na população, né? Mais medo ainda, né? As cidades porque, menores não têm UTI, né? Cidades menores não têm UTI. Tá complicada a situação, só Deus para dar graça mesmo.
Alguém ia falar mais alguma coisa aquela hora que eu acabei interrompendo? Não sei quem que foi. Eu gostaria de pedir oração pelo meu sogro. Ele está entubado na UTI, né, em decorrência do coronavírus. Nós todos aqui na família pegamos, a gente se recuperou bem, mas o meu sogro ele teve uma piora nesses dias, ele está com comprometimento renal, e a gente sabe que é só mesmo um milagre de Deus na vida dele. Rapaz. E eu tive um cunhado também, que até meu tutor, eu pedi oração até no grupo da sala. Em janeiro ele também ficou hospitalizado, bem ruim, por conta do Covid. Aqui na minha cidade, Taubaté, a situação está bem crítica, né? Tem irmãos da igreja que estão entubados nas UTIs, eles estão tendo dificuldade mesmo com leitos. Queria pedir pela minha cidade, pela minha família, né? Em especial pelo meu sogro, nesse momento. Amém, queridos. Vamos orar, então. Professor, pode falar. Eu queria pedir pela igreja que eu estou servindo, a igreja Jardim Morada do Sol. Entre suspeitos e confirmados de Covid, nós temos 20 irmãos. Que isso, da igreja? Rapaz. E ontem, um casal jovem, né, assim, o rapaz tem aí na faixa dos 29 anos, a moça não sei, era um pouco mais velha, mas ele foi internado, né, com Covid, e ontem a esposa dele foi para o hospital também com falta de ar e não tinha leitos no hospital. Ela ficou aguardando até que ela conseguiu um leito depois de algumas horas, né? Isso é aqui do lado, né? A cidade de Indaiatuba. Então, orar também pela nossa região aqui, que parece que essas novas cepas do vírus aí estão pegando mais o pessoal jovem também, né? Então, cuidado redobrado. Amém. É sério mesmo. Olha, o Brasil inteiro teve um médico que disse que o Brasil deveria fazer um lockdown de 21 dias para ver se sumia um pouco com isso, para ver como a coisa está séria. Ele falou, olha, a população não sabe o risco e o grande problema que nós estamos enfrentando. Então, pessoalmente, olha, evita ao máximo sair, fazer visita, faz tudo pelo Zoom, tá? Reverendo, Oi. Até quanto a esse ponto também, aproveitar e pedir oração pela minha família aqui. Eu e minha esposa estamos com bastante tosse, meus filhos, os 2 filhos, tanto a menininha de 6 meses quanto o Theo de 2 anos, estão com febre, já fazem 2 dias também. O médico recomendou que a gente esperasse até o dia de amanhã para fazer os exames, né? Parece que tem que ter uma data, um tempo certo para o exame ser conclusivo, mas eu me peguei pensando no que o senhor falou também, porque veja, a gente não sai para lugar nenhum, e aí mesmo saindo para lugar nenhum, coisa, né? Ainda é algo preocupante, e a gente vê tantas pessoas aí vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? Então lembrem da minha família também, por favor. Vocês estão todos com sintomas? Todos nós, infelizmente. A gente receia, até comentei com a minha esposa, a gente receia pelas crianças, né? Lógico. Se eu pudesse pegar todas as coisas dos meus filhos e botar em mim, eu não pensaria 2 vezes. Não, nossa, é isso mesmo, eu sei como é, eu te entendo, Davi, tá orando sim. Obrigado. De nada. Professor? Pois não. Eu queria também pedir oração pela vida do meu pai, na verdade toda a minha família, porque, como muitos sabem, aí ele voltou, né, uma infecção hospitalar que ele tinha pego ano passado, e aí esse ano ele voltou, ele chegou até a ser entubado, ir para o hospital. Graças a Deus, hoje ele já está em casa, mas a gente está num procedimento aí, né, num procedimento de 28 dias de antibiótico. Ia acabar essa quinta-feira, mas o médico preferiu estender por mais um mês. Então a gente está aí há 28 quase dias indo para o hospital todo dia, e vai ficar mais um mês aí ainda indo todo dia para o hospital, e para que Deus aí, tanto a recuperação dele na questão da bactéria, né, na infecção, como também aí pela proteção nossa como família aí, que está se expondo todo dia no hospital, né, um lugar que é bem complicado. Então, que Deus possa estar guardando aí nossa casa. Amém, queridos. Vamos orar então, queridos. Eu vou pedir para o Luiz Lima orar. Ora, Luiz, por favor. Colocar diante de Deus essas situações são bem preocupantes aí, né, para todos nós. Ora sim, reverendo. Obrigado, querido. Pai, nós, humildemente, Senhor, nos achegamos a Ti com coração talvez até um pouco desesperado, Pai, por tantas notícias que
fazem com que a gente fique pensando muitas vezes no pior, Pai. Sua palavra diz para nós descansarmos no Senhor, e eu aqui confesso o meu pecado, Pai, de como às vezes tem sido difícil isso, Pai. Por favor, Senhor meu Deus, atenda as nossas orações. São tantos irmãos, Pai, pessoas próximas, íntimas nossas, que estão sofrendo, Senhor, nesse momento. Pai, nós colocamos tudo no seu altar de graça, no seu altar de glória, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso único socorro. Aumenta, Senhor meu Pai, a nossa fé, aumenta, Senhor meu Deus, inclusive a nossa imunidade, Pai, para que a gente não pegue, Pai, essa doença. Por favor, Senhor meu Deus, cuida daqueles que já estão. Temos casos mais graves, Pai, o Senhor conhece cada um deles, Senhor, e nós trazemos tudo aos seus pés, como nosso principal socorro, Senhor. Usa do medicamento, usa dos médicos, Senhor meu Deus, para que essa situação acabe o quanto antes. Nós também lhe pedimos, Senhor meu Deus, por esse momento de aula, que nós possamos absorver, Senhor meu Deus, aquilo que, de fato, Senhor, o Senhor quer que nós aprendamos, que vai ter um bom uso, Pai, no teu reino. Ensina-nos, Senhor meu Deus, tudo aquilo que provém de ti, e que seja tudo, para tua honra, glória e louvor. É no nome santo do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Bom, com relação às instruções das tarefas, alguém teve alguma dúvida? Eu não sei se todos os alunos já entraram no Classroom. Pelo menos um eu sei que não havia entrado ainda, porque eu não vi o nome dele lá, mas eu não fiquei procurando os nomes. Mas para você fazer a tarefa e para você saber das coisas, você tem que entrar no Classroom, tá? Então eu sei que alguns alunos não estavam na semana passada, mas já tem leitura para fazer, a questão do próprio livro, né? Então entra lá porque você não vai estar sabendo de como funcionam, né? Ou como estão funcionando as questões da nossa disciplina. Hoje temos 2 apresentações, né? Que elas serão apresentadas, vão ser feitas no YouTube, se já não foram feitas, do Anderson e quem mais? Ou não é o Anderson? Abel e Anderson. Abel e Anderson, isso, né? Vocês vão fazer o trabalho sobre o que mesmo, Abel? Armínio, né? Armínio, isso. Então, o Armínio, né, Abel e Anderson fazem sobre o Armínio, e o Armínio tem um papel importante para nós, porque ele faz parte de uma das correntes que surgem do protestantismo, da Reforma Protestante. Normalmente, a gente não conhece esse grupo, tá? Normalmente, a gente só conhece o grupo que é o grupo reformado, calvinista, né? Até porque somos calvinistas. Conhecemos também o grupo luterano, por causa de Lutero, né? Então, o grupo de Lutero é um grupo extremamente conhecido, porque a reforma vem, e o Lutero é um dos grandes pilares da reforma protestante. O outro pilar da reforma protestante, que surge um pouquinho depois também, é o grupo dos anglicanos, Henrique VIII, né? A igreja da Inglaterra, e toda, entre aspas, treta do Henrique VIII, né? Que queria o divórcio, queria o novo casamento, então tem toda uma briga aí que ele faz e acaba havendo uma reforma protestante. E é óbvio porque dentro do parlamento inglês você tem muitos que aderem à reforma suíça, né? A reforma dos reformados, do Calvino, do Zwinglio. E o outro grupo que nasce junto e que é pouco conhecido é o do Armínio, que é o... Que grupo que é, Anderson, você lembra? Perdão, professor, não entendi a pergunta. Quem que é o grupo que nasce com o Armínio? O Abel ajuda lá. É o André, né? O arminiano aí. Olha lá, pela foto, pela barba, é o grupo dele. Tem até uma contra-resposta ali com os cânones de Dort, mas são os discípulos dele ali. Essa é a pergunta?
Tá certo. Na verdade, o é Armínio, os discípulos que levam adiante, não é ele que exatamente, constrói tudo exatamente. aquilo, né? Uhum. Remonstrantes, né? Exatamente. Então são esses grupos aí. Que na verdade é um discípulo, né, do Teodoro de Beza, que é discípulo do Calvino, né? Então o Armínio, ele é conhecido como o reformado, ele se diz reformado, né? A Igreja Assembleia de Deus publicou os livros dele, Armínio, o Reformado. Para você, a gente fala tanto dele, né? Mas ele é visto como também dentro dessa caminhada aí dos reformados, tá? Então, são esses grupos aí do Calvino, né? O grupo reformado, o grupo dos anglicanos, o grupo dos alemães, né? Os germânicos lá, a igreja alemã, e tem um outro grupo também, que eu não mencionei, que é o grupo dos anabatistas, tá? Eles nascem também ali no bojo da Reforma Protestante. O grupo dos anabatistas é um grupo, digamos, revolucionário ou extremista, né? De uma reforma total, de uma reforma geral que eles querem fazer. Bom, mas vamos deixar isso aí para um tempo mais adiante, mas é bom, hoje a gente vai ter no vídeo e depois aí cada um vê a apresentação dos nossos colegas do Jacó Armínio, né? Jacobus Armínio. Ok, bom, o texto que eu passei para vocês para lerem, todos leram? Perfeito? Lido e resumido. Lido e resumido, hein? Aí é perfeito demais, é bom demais, né? Esse texto que eu passei para vocês, na verdade, é o início do livro do Justo Gonzalez, né? Do volume 3, e, na verdade, ele faz um apanhado geral sobre a introdução ao nosso tema, né? A introdução aos assuntos que a gente vai ter agora nesse segundo semestre. Então, ele procura, na verdade, trazer algumas diretrizes gerais sobre como estava a situação do mundo naqueles dias, né? A situação da igreja, a situação econômica, a situação política. É como se ele falasse algumas causas que trariam, né, esse novo momento. Tanto que o título que foi entregue para vocês aí, na lição número 1, é o fim de uma era, né? Ou seja, ele está dizendo, o Justo Gonzalez, que a era está terminando, né? Que era que é? O fim de que era? Era medieval. Idade Média? Exatamente, né? A Idade Média, ela é bem conhecida pelos seus estamentos, né? Os 3 estamentos. Quais são os 3 estamentos? Vocês se lembram do tempo de história de vocês? No ensino médio, ensino básico, né? Como é que estava estruturada socialmente a igreja na sociedade na Idade Média? Os 3 pilares. A nobreza, o clero e o burguesia? Não, burguesia não. A burguesia... Os pés rapados. É a nobreza, o clero e o restante, né? O povo. Né? Então, você tem na Idade Média esses 3 estamentos básicos, né? Na verdade, é uma forma muito simplista, né? A Idade Média, ela conta dos anos 400 até o ano de 1400, quer dizer, são 1000 anos, né? Você colocar 1000 anos dizendo que você tem só um sistema, uma estrutura, é muito tempo. Mas o Justo Gonzalez, ele tem aqueles livros dele que ele fala sobre as idades, né? As eras, vocês já leram, né? Pelo menos a coleção de história dele, porque esse livro aqui é História do Pensamento Cristão. Mas o Justo Gonzalez tem um livro também sobre história, ele vai falando sobre era, aí ele trata a Idade Média de Era das Trevas, correto? Que às vezes acho que alguém deve ter essa coleção do Justo Gonzalez. Antes saem alguns livrinhos. É o milênio, né? Exatamente, né?
São 1000 anos. A gente viu no semestre passado que 1000 anos aconteceu muita coisa. Eu acho que deu para a gente ter uma noção, né, um pouco grande, um pouco mais aberta sobre o que aconteceu, né? Na igreja a gente estudou desde o início lá os pais apostólicos, né? Aqueles que defendiam as igrejas, os apologistas, nós vimos lá os concílios, né? Século III, Constantino, a idade, o Papa, o Papa músico lá, né? E outros acontecimentos. A gente viu que a história, a renascença carolíngia, né? Depois nós vimos o quê? O que vocês me ajudam a me lembrar aí? Nós vimos escolasticismo, né? Nós vimos muita coisa. Então, mesmo dentro do período aí que a gente poderia dizer de Idade Média, muita coisa aconteceu. Mas essa ideia aí do Justo Gonzalez é dizer que o novo tempo está acontecendo, né? As ideias medievais, principalmente como ele coloca aqui, baseadas no escolasticismo, elas estão se acabando, né? Quem se lembra do escolasticismo aí? O que foi o escolasticismo? O grande pilar do escolasticismo. Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, isso. O que você se lembra do escolasticismo, David? Pouco, hein? O pouco se resume ao Tomás de Aquino, inclusive. Poxa, é pouco. É pouco demais. Quantos anos cabiam na ponta de uma agulha? Eu lembro disso. A tentativa de reconciliar a fé com a filosofia. Oxa vida, hein? Já ajudou bastante aí, né? Filosofia. Nós temos o neoplatonismo, né? Que está no primeiro momento aí, os primeiros 1/3 da Idade Média, podemos dizer. O escolasticismo está saindo do neoplatonismo e está voltando agora para os pensamentos do Aristóteles, né? O Aquino é um dos grandes precursores aí da entrada de Aristóteles. E Aristóteles já fala uma outra coisa, é um novo mundo, né? São outras ideias, outras mentes que estão ajudando a irrigar o pensamento da teologia, do próprio comportamento, né? Outra coisa que a gente poderia falar também da idade do escolasticismo é aquela ideia de você buscar as suas fontes baseadas em autoridades. Alguém se lembra disso? Né? O próprio livro dos escritos do Tomás de Aquino, eles estão baseados, olha, assim diz a igreja, assim diz lá Aristóteles, assim disse Platão, né? Assim disse o concílio, assim disse o Papa, e aí então, diante de tudo isso que eles disseram, o argumento mais importante, o argumento mais contundente, é aquele que ele toma como verdade. Se vocês lerem, não sei se alguém já pegou o material Os Dogmáticos ali do Tomás de Aquino. O senhor se refere à Suma Teológica? Isso. Né? Okay. Se você pegar a Suma Teológica, você vai ver que é sempre premissa. Alguém disse, né? Então tem uma ideia aí de você buscar sempre basear as suas autoridades, a sua confiança em autoridades. A Suma Teológica, né, que é o grande escrito do Tomás de Aquino. Então, o escolasticismo está baseado nisso, sempre confiança nas autoridades. É mais ou menos aquilo que a gente faz, né? Isso fazia muito, os comentaristas, né? Isso é algo muito forte e baseado nas autoridades. Esse novo momento aqui agora, que é o fim da era, ele é um momento mais crítico, né? Crítico no sentido do pensamento mesmo. O Justo Gonzalez, ele no finalzinho aqui da primeira parte, ele fala de alguns fatores que mudaram, né, essa forma de pensar da humanidade, pelo menos a humanidade europeia, né, que é o mundo que está se pensando naquele momento. Então ele fala sobre alguns fatores aqui, vamos ver aqui, importantes. Nascimento das modernas nações europeias, né, uma dos grandes questões de mudança, o ceticismo a respeito da hierarquia da igreja, né? A alternativa oferecida pelo misticismo, o impacto do nominalismo sobre a teologia escolástica, o humanismo da renascença, né? Então, ele, na verdade, todo o capítulo que eu passei para vocês,
ele está falando sobre essas questões, né, que é o primeiro capítulo aqui, que são os fatores de mudança, então, dentro do mundo daquela época. Né? Alguém tinha dito, não sei quem falou que um dos 3 pilares aí era a burguesia. Quem que falou mesmo? Clero? Nosso poeta Hudson. Hudson, né? Legal, é verdade, Cazuza. Por que não é a burguesia? Quem que me diga aí, por que não é a burguesia? A burguesia vai surgir a partir desses fatos, né? O empobrecimento da realeza e o surgimento do comércio nas cidades, daí surgirá a burguesia. Então, a burguesia é a nova classe dominante, né? Por isso o cantor aí fala muito da burguesia, né? A burguesia foi aquela contra a qual Marx desceu a lenha sempre, né? O Marx, como um pensador aí, ele diz sobre a burguesia, e aí ele fala sobre uma nova classe, que é o proletariado, né? Então, são mudanças históricas que a gente tem aí durante esses períodos, umas mudanças básicas. Antes você tem a nobreza, né? A nobreza, eles dominavam o quê? Eles dominavam no campo. Era uma vida agrária, o mundo era agrário, né? A vida dos artesãos, você tinha então a igreja forte, a igreja ditando os costumes, os pensamentos do povo, né? E tudo mais. Está dizendo aqui que o nosso tempo está terminando, é isso? 7 minutos, 10 reverendo. minutos, professor. Misericórdia, rapaz. Se eu querendo, a gente volta, é só o mesmo livro. Eu tô sedento. Rapaz, porque o nosso tempo é muito curtinho, né? Mas tudo bem. Bom, vamos voltar, aí a gente fala uns 15 minutinhos, eu prometo liberar vocês, beleza? Tá bom? Senão eu vou parar no meio do caminho aqui. Vamos sair aqui, ó. Todo mundo já pegou a chamada aqui, né? Que eu coloquei. Coloquei aqui o formulário de presença de vocês. Essa questão de diminuir um tempo um pouco para ter pelo menos 40 minutos de aula foi colocado para que vocês não sobrecarreguem de muita aula, uma atrás da outra, tá? Inclusive o Cássio ia conversar com vocês sobre isso, não sei se conversou ou não, né? Embora uma correspondência que ele já mandou para vocês, mas a preocupação é essa. Por mim, a gente falaria até umas 2, 3 horas aqui, mas aí ia matar vocês, né? Então a gente coloca nos 40 minutos, vamos tentar ficar com um período mais curto do que o período todo de aula para não cansar vocês. Mas a ideia é isso, é não cansar vocês com relação a muito falatório, né? Tem até um nome para isso dentro da internet aí, né? Você ficar meio doente de tanto ficar só ouvindo, e isso pode não fazer bem. Bom, então, eu não sei nem o que eu estava falando antes, mas a questão é essa, a questão é que o mundo está em transformação, né? E vocês leram basicamente acerca disso, e que esse mundo em transformação trouxe uma nova realidade, né? Alguém poderia resumir um pouquinho o que o Justo Gonzalez fala nesse capítulo? Quem que se aventura a resumir? Estou baixo, mas estou ouvindo. Alô? É bem baixo, Jefão. Aumenta o tom aí. Um pouco. Melhorou, dá para ouvir tudinho. Uhum. Uhum. Legal. Quem poderia dizer para mim o que o Gonzalez
fala sobre os universais e os... O que ele fala aqui? O nominalismo e os universais. Vamos ver se vocês estão fera. Quem sabe? Professor, os universais, eles eram a base da filosofia da época, né, do sistema teológico e hierárquico da Igreja Católica, que era baseado principalmente em Tomás de Aquino, né? Então, os nominalistas, eles vêm... o nominalismo, ele nega os universais, mas ele vai dizer que os nominalistas lá da época não negavam os universais, mas diziam que eles eram inacessíveis, né, ao conhecimento humano. Então, de certa forma, essa é a base intelectual e filosófica, vamos dizer assim, que também foi derrubada nessa época, né? Mas uma ideia, de uma forma leiga, Mateus, o que você entende como nominal, como universais? Universal se eu pudesse exemplificar, por exemplo, o ser humano. O ser humano é universal, a ideia de que existe algo assim como que eu posso dizer assim, no mundo das ideias, como o ser humano ideal, né? A ideia da essência do humano. O individual sou eu, você e todos os demais, né? Aquilo que a gente vê que tem essa natureza humana, mas que não é o ser humano ideal, vamos dizer assim. Legal. É uma questão de que, como depois Aristóteles vai dizer, dos acidentes, né? Vamos pensar numa jarra. Tem uma ideia normal de uma jarra, que seria o conceito universal. Só que quando você traz para o mundo real, existe jarra de todo jeito, bicuda, sem cabo, com cabo, chata, alta, pequena, né? Então, na verdade, os universais entra dentro dessa ideia. Seria a ideia completa de tudo, de todos os conceitos que nós temos, né? Então, o homem, como você falou, mas a raça humana tem o branco, o negro, tem vários tipos de seres humanos, né? E por causa disso, então, para vocês verem como a Idade Média está presa, a gente pode achar, mas é até mesmo bobagem, não é bobagem. Isso é todo um conhecimento baseado em Platão, né? Depois no neoplatonismo. Então, todas essas ideias, elas são assim, elas fazem parte da mente deles. Aí, exatamente que o nosso irmão Mateus disse aí, não vamos negar o universal, mas eles não são absolutos, é mais um pensamento, não é que eles se materializam como real. É mais uma questão disso aí. Para você ver que essas ideias desse período medieval, elas estão, dos pensadores da filosofia medieval, elas estão deixando de existir. E Erasmo? Vamos perguntar do Erasmo aqui. Quem poderia falar do Erasmo de Roterdã? Erasmo, fala do Erasmo. Vamos escutar dele mesmo, né? Fala aí, Erasmo. Lógico. Erasmo por Erasmo. Que chique. Nascido no interior do Paraná, pé vermelho. Não, professor, eu li aqui, li de forma rápida, lógico, né, assim, para tentar terminar a tempo, mas eu achei interessante porque eu sempre tinha a ideia dele como um cara bastante, por um lado, assim, negativo, né, contrário à reforma, como um inimigo da reforma protestante, e aqui o Gonzalez, ele apresenta, eu entendi, vários pontos, né, no qual ele se destacou, né, não só intelectualmente, mas também propondo uma reforma mais moderada dentro da Igreja Católica. Ele tinha esse perfil mais moderador, né, não rompedor como a gente vê em Lutero. Então, legal. A gente poderia colocar ele aí dentro dos isentões, aí, de certa forma. Só que ele... cenário político nacional, digamos assim. Só que ele não quis, na verdade, em última análise, se tornar um protestante, né? Aí ele acaba tendo uma rusga com o próprio Lutero, ele escreve um livro acerca do livre-arbítrio, Lutero rebate ele, né? Mas o Erasmo sempre criticou a igreja, mas ele cria que a igreja poderia mudar por dentro, e ele via muitas falhas morais da igreja, né? Já os reformadores caminharam de uma forma mais firme em questões teológicas e não só questões morais, né? Mas legal, o Erasmo, você tá mandando bem do outro Erasmo também, né? E para terminar aqui, quem que poderia falar alguma coisa do misticismo como alternativa? O que é esse misticismo? Quem se lembra?
Eles buscavam mais um estilo de vida piedosa, né, e acabaram fazendo seus próprios ensinamentos, a sua própria religião, né, tentando se afastar um pouco do poder papal, do clero da igreja, e eles, nesse isolamento, acabam buscando desenvolver por si mesmos uma piedade que foi apelidada aí de misticismo, né? Eu não sei práticas que eles faziam, mas... Pois não, sim. Deixa o Thierry terminar o raciocínio. Thierry? Vai lá, filho, vai lá. Oh, perdão. Eu ia perguntar se tem alguma coisa a ver com uma questão de uma prática de contemplação, assim, do divino, de coisas espirituais, etc. Existem vários aspectos do misticismo dentro do catolicismo. Esse misticismo aqui que o Gonzales fala, ele fala sobre os irmãos da vida comum, né? Que depois o próprio Erasmo é filho desse grupo aqui que ele coloca, né? O Erasmo de Roterdã, que a gente acabou de falar dele aí. Esse grupo do misticismo aí é um grupo mais de estudioso e prática da Bíblia. Tá? São grupos, vamos pensar em grupos, aí hoje a gente tem esses grupos de universidade que tem os alunos que se reúnem, né? Os grupos de oração e tudo mais, é mais ou menos algo assim, está acontecendo dentro das cidades. Então eles estão meio alienados aí da igreja e eles estão buscando viver a própria espiritualidade, dentro do princípio da oração, dentro do princípio do conhecimento, da leitura, tá? Esse é um tipo de misticismo. Mas tem outros misticismos também dentro da igreja comum, que é a contemplação, né? Que são outros movimentos aí, como o próprio a Teresa de Ávila e outros pensadores aí, teólogos, o próprio Francisco de Assis, o sucessor dele, o próprio Tomás de Aquino, também são chamados de místicos, que tem a ver com a vida de isolamento e contemplação. Esse movimento aqui é diferente. Esse dos Irmãos da Vida Comum é um movimento de conhecimento, de leitura, aquilo que a gente chama de espiritualidade, mas dentro das cidades. Agora tem o misticismo medieval, né? Voltando, misticismo medieval. Esse é um novo tipo de misticismo. O medieval é o da contemplação, do afastamento, do isolamento. Beleza? Senhor. Oi. É interessante ver nesse movimento aí da Irmandade da Vida Comum, né? Dois pontos que Gonzales destaca, que é a produção em massa de manuscritos, né? Por causa dessa vida já de estudiosos, como o senhor já disse aí, a criação de escolas e também fazendo um contraponto aqui, já que o senhor falou de Erasmo, que ele estudou nessa escola, falar do benefício que Erasmo trouxe também para a cristandade no sentido do estudo do grego, de voltar ali, né, de analisar vários pergaminhos ao mesmo tempo. Isso foi bem interessante também, de ver esse ponto positivo também, Erasmo. Eu, como o Erasmo disse aí também, né, o Erasmo do século XXI, eu também via com maus olhos Erasmo, né, não conseguia ver que, na verdade, Gonzales chega a dizer que o movimento reformado também iniciou com ele, de certo modo, apesar dele ser um moderador, ele, antes de Lutero, já falava a respeito de algumas questões de exagero da Igreja Católica, né? Eu só vi Erasmo com os olhos da refutação do livro de Lutero, lá, o De Serve Arbitri, lá, né? Nascido escravo. Eu só via com aqueles olhos, eu falava, é um humanista, é um cara, sei lá, que é antropocêntrico, que coloca o homem no centro e tal, mas muito interessante esse viés que eu não conhecia, que Gonzales traz no livro, bacana. O próprio fato do grego, né, da tradução para o grego, ele é o primeiro a fazer isso, né? Então, para você ver, e dizem até que ele correu um pouco, ele soube que o Lutero estava querendo mexer com o grego, ele falou, deixa eu lançar antes a minha versão. Mas era essa ideia do humanismo como aqueles que é a volta, né, à cultura grega, aos originais, tudo isso faz com que ecloda a Reforma Protestante, né? Então, a Reforma Protestante é fruto do iluminismo, que é a busca aí dos textos antigos, e do humanismo, e que alguns dizem que os próprios reformadores são humanistas cristãos. E o Erasmo é o símbolo maior deles. Vamos dizer que ele ajudou a pavimentar o momento para que eclodisse a Reforma Protestante. Mas ele só nunca quis ir
ele ficou com o pé lá, um pé cá, porque ele não queria sair da igreja como nunca saiu. Ele, na verdade, como diz o Misael, ele levou chumbo dos protestantes, muitas vezes olham de forma ruim para ele, e ele levou chumbo dos católicos também, que os livros dele depois acabaram sendo entrado no índex proibido, né? Então, quis ser bom demais com todo mundo, não deu muito certo. Pessoal, mais algum comentário que vocês queriam colocar? Para eu não ser muito longo com vocês aí. Tranquilo? Tá dando para ir bem assim a aula, assim, não tá cansando vocês e tá dando para aproveitar? Olha, leiam, tá? Porque a leitura é que vai fazer a diferença para nós aqui, o restante a gente vai estar compartilhando. Eu queria ter passado uns slides para vocês, mas eu vou passar na semana que vem, tá bom? Deus abençoe vocês, então, tudo de bom, tá? Muito distanciamento social aí, muito gel, muita máscara, muito isolamento necessário, infelizmente, né? E aí vamos aproveitar o tempo aí e tirar para ler, vale a pena, é importante, a gente aprende muita coisa com os livros, tá bom? Valeu, professor. Perfeito, Deus abençoe vocês, tudo de bom, tchau, tchau.